Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 13, verso 10 e 11. Verso 10: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. O tema da mensagem: Ló e a sua trajetória infeliz. Um subtema: que tipo de casa você está construindo? Verso 10: E levantou Ló os seus olhos. A Bíblia declara que o Senhor não vê como o homem vê. 1 Samuel 16, 7. Ló viu somente a campina bem regada de Sodoma. Deus viu os habitantes daquela cidade como grandes pecadores que eram. Ló escolheu segundo as aparências, sem a direção e orientação do Senhor. Ló, ao deixar de discernir e aborrecer o mal, trouxe morte e tragédia à sua própria família. Verso 12: Armou suas tendas até Sodoma. A grande falha de Ló foi amar as vantagens pessoais mais do que abandonar a iniquidade de Sodoma. Se tivesse amado profundamente a retidão, isso o teria separado dos maus caminhos e daquela geração ímpia. Ele, porém, tolerou o mal e optou por morar na cidade de Sodoma. Talvez tenha admitido que as vantagens materiais, a cultura, os prazeres de Sodoma compensariam os perigos que ele tinha que passar. Ele achava que era o suficiente para permanecer fiel a Deus. Com essa decisão, ele e sua família ficaram expostos à imoralidade e à impiedade de Sodoma. Só então ele aprendeu a amarga lição de que sua família não era forte o suficiente para resistir às influências malignas de Sodoma. 2. Os pais de famílias devem tomar cuidado para não se envolverem de igual modo nem a seus filhos com os prazeres do mundo, para não se arruinarem espiritualmente, como aconteceu com a família de Ló. Capítulo 14, verso 12. Ló é levado cativo. Verso 14. Abraão armou os seus criados. Abraão era um líder de grandes recursos, à frente de uma comunidade com 318 homens. Salva o seu sobrinho Ló do cativeiro. Gênesis capítulo 18, 22. Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló. Preocupado com Ló e sua família, Abraão, ao interceder diante de Deus, para ele não destruir as cidades, Deus respondeu à oração de Abraão, embora não como Abraão esperava. Deus não destruiu os justos
com os ímpios. Ele salvou os justos, porém destruiu os ímpios. No dia da ira futura de Deus que virá sobre a terra, Deus prometeu que salvará os justos. Capítulo 19, 1. Ló recebe 2 anjos em sua casa. Verso 1. Estava Ló assentado à porta de Sodoma. Embora Ló se afligisse pelo que via e ouvia do proceder ímpio do povo de Sodoma, contudo, ele tolerava a iniquidade ali, em troca de supostas vantagens materiais. Essa sua transigência resultou em tragédia à sua família. Da mesma forma, os crentes de hoje, que expõem suas famílias a ambientes ímpios e a influências malignas, em troca de status social ou vantagens materiais, estão preparando o caminho para as tragédias familiares. Precisamos aprender com o exemplo da família de Ló. Verso 5, para que o conheçamos. Esta expressão indica que os homens da cidade queriam abusar sexualmente dos visitantes chegados. É deste infeliz incidente que deriva a palavra Sodoma, e seu significado, ela se refere especificamente ao homossexualismo e à perversão homossexual. A Sodoma é severamente condenada na Bíblia. Capítulo 19, 8. 2 filhas de Ló. 2 filhas tenho, disse Ló. É difícil crer que Ló tivesse realmente disposto a deixar que suas 2 filhas fossem violentadas apenas para proteger 2 estranhos e desconhecidos. Verso 26. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. A esposa de Ló não levou a sério a ordem específica do anjo e morreu. Certamente, o seu coração ainda estava preso aos prazeres de Sodoma. Jesus adverte os crentes do Novo Testamento dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17, 32. O que significa que aquele cujo coração está dominado pelo sistema corrupto deste mundo não escaparão à ira de Deus e à destruição pendente sobre todos os ímpios. Verso 28. A fumaça de uma fornalha. O apóstolo Pedro declara que a destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo daquilo que vai acontecer a todos os ímpios. 2 Pedro capítulo 2, versos 6 ao 9. O Novo Testamento adverte que o dia da ira de Deus está se aproximando. Verso 33. E deram a beber vinho a seu pai. As filhas de Ló foram responsáveis pelo pecado do incesto e Ló do pecado da embriaguez, ficou embriagado. Sem dúvida, o convívio achegado dessas moças com os ímpios habitantes de Sodoma, tolerado por seu pai, fê-las adotar padrões morais de conduta. 5.
por Ló ser indulgente com a impiedade, ele perdeu a família e teve uma descendência ímpia. 2. Ló tornou um exemplo de pai crente, cuja fé e perseverança bastaram para ele ser salvo, mas não para salvar a família. Aprendeu tarde demais que o verdadeiro caminho da fé é ensinar nossa família a separar-se do mal e não amar o mundo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 8, diz que afligia a sua alma justa. Uma característica principal do homem de Deus é que ele ama a justiça e detesta a iniquidade. Sua alma se aflige e se angustia pelo pecado, pela imoralidade e impiedade reinante no mundo. Verso 9. Livrar os piedosos. O modo de Ló reagir ante a iniquidade e imoralidade ao seu redor tornou-se uma prova que determinou tanto seu próprio livramento como seu destino na eternidade. 1. Deus livrou Ló porque este rejeitava o mal e sentia repugnância na alma diante da vida dissoluta dos homens abomináveis. 2. Quando Cristo voltar para levar o seu povo e manifestar sua ira sobre os ímpios, ele levará para si mesmo a sua igreja, que por causa da sua fé nele e do seu amor, ele que aflige o seu coração pela conduta carnal, pela vida imoral e pelos demais pecados glamourosos da sociedade ao seu redor. Deus sabe como libertar seus servos fiéis do meio ambiente imoral e corrupto em cada geração, porque Deus é justo. Jesus disse em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. O erro trágico da mulher de Ló foi pôr seu coração numa sociedade terrestre e não no povo celestial. Olhou para trás, porque seu coração continuava em Sodoma. Cada justo deve perguntar a si mesmo: meu coração está ligado às coisas terrenas mais do que a Jesus e a esperança da sua volta? São perguntas que você deve fazer para você. É uma questão de consciência, pois a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que tipo de casa você está construindo? Qual tem sido a tua trajetória e a trajetória da tua família? Como está a tua família diante do Senhor? Você tem priorizado o reino de Deus e a sua justiça? Você tem ensinado a sua família a se ausentar-se do mundo, afastar-se da impiedade e não deixar que coisas malignas entrem dentro da sua casa, seja através do televisor, do computador, do celular, através de programas, de novelas? Como está a tua vida? Você tem sido fiel e zeloso diante do Senhor? Você tem priorizado o reino? Se Jesus voltar agora, você tem certeza da tua salvação e de toda a sua família? Você tem priorizado?
você tem ensinado a tua família, você tem feito os cultos diários, você tem sido um exemplo para a tua família. Vamos aprender com a família de Ló, antes que seja tarde. Ló aprendeu, mas Ló aprendeu tarde demais. E o prejuízo para a sua família foi grande demais. Mas nunca é tarde para mudar. Não importa a posição que a tua família está ou tomou. O importante é que você faça um autoexame de como está a tua vida e a tua família. Se essa não foi a trajetória que Deus traçou para você e a tua família, se arrependa, porque a palavra diz: tornai para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Se arrependa neste momento, antes que chegue a tarde, antes que você perca não só a sua salvação, como toda a sua família, antes que o inimigo entra e arrebenta teu casamento, a tua família. Chama Jesus para o meio do teu casamento, para o meio da tua família, e apresenta a Jesus a tua causa, apresenta a tua família, e a partir desta palavra, a partir deste momento, você se humilhando diante do Senhor, Ele vai entrar com agir. Nunca é tarde para mudar. Não continue no mesmo erro, porque agora você já conheceu a palavra e viu o preço alto que Ló pagou por gostar do mundo, se aproximar do mundo e deixar sua família se aproximar do mundo para tirar vantagens materiais financeiras. Isso é loucura. A Bíblia diz que no abrir e piscar de olhos, Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Como está a tua vida e a tua família diante do Senhor? Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Paizinho querido, Paizinho amado, a tua palavra diz: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Que através do ensinamento desta palavra, através, meu Pai, da experiência amarga de Ló, meu Pai, que perdeu a sua família, meu Pai, meu Deus, que esta palavra venha despertar muitos líderes, Pai, muitos pais, muitas mães, Senhor, que não dão atenção à sua família no lado espiritual, mas porquanto só olha para as coisas materiais, meu Pai. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, perder a sua família? Meu Deus, o adversário tem cirandado, tem matado, tem destruído casamentos e famílias, meu Pai, porque dão brecha, meu Pai, e deixa o adversário trabalhar. Mas a partir deste momento, meu Pai, em que há o arrependimento através da tua palavra, que neste momento tu entra com o teu agir nas famílias, tu entra com o teu agir nos casamentos, e a partir de agora tu venha restaurar casamento, venha restaurar famílias, meu Pai, e o teu nome seja adorado, glorificado, exaltado. Eu quero agradecê-lo, meu Pai, por mais esta oportunidade e pela ministração da tua palavra. Entra com o teu agir e opera poderosamente em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe esta nação, em o nome de Jesus. Amém.